João capítulo de número 2, a partir do verso de número 2. Cadê o cabo L Cruz aí? Tá aí? Ah, saiu? Foi ele que ensinou a Ordem Unida aqui ao Dibs, né? Que bênção de Deus poder ver as crianças servindo ao Senhor, cultuando com suas vidas, adorando ao nosso Deus. Vinha para cá no caminho, minha irmã, nossa irmã em Cristo, minha irmã de sangue, está aí, Amanda, lá da Primeira Igreja Batista. A gente vinha conversando assim, o quão maravilhoso é poder se arrumar, ir à casa de Deus, né? Um pai e uma mãe ter o prazer de... Hoje, na ocasião, eu estava de plantão hoje de manhã e na correria tive que me organizar lá na casa da minha mãe, e a minha mãe passando ali minha camisa, e assim, é uma alegria muito grande, de fato, para um pai, para uma mãe, poder entregar o filho, né, para o serviço do reino do Senhor. E eu e minha irmã estávamos com o coração agradecido no caminho, porque quantas vezes eu e ela nos arrumamos para irmos perder noites de sono em festas no mundo. E hoje, para a glória de Deus, nós nos arrumamos juntos para vir cultuar o autor da vida. Isso é motivo de muita gratidão a Deus, né, pela graça, pela misericórdia dele em nossas vidas. Quem nos visita, faça um sinal com suas mãos assim, eu quero ver você. Amém. Tem mais alguém que nos visita nessa noite? Amém. Sejam bem-vindos, viu? Vocês, como diz a nossa missionária, vocês não estão em outro lugar senão na casa do Pai de vocês. Então fiquem à vontade, tá bom? Sejam muito bem-vindos de coração. João capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. E quando falamos em missões e quando oramos por dízimos e ofertas, nos traz aqui a responsabilidade que nós, como obreiros do Senhor, como missionários da palavra de Deus, nós temos, né, de contribuir, de manter, de sustentar a nossa obra missionária local. É importante demais a obra missionária no país e no mundo, mas também é muito importante a nossa obra missionária na nossa cidade, no nosso bairro. E eu peço que vocês orem, contribuam com aquilo que Deus colocar em vossos corações, para que essa obra continue fazendo, se não outra coisa, mas glorificando o nome de Deus e espalhando as boas novas do Evangelho. Amém? João capítulo de número 2, verso de número 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse, verso de número 10, todos costumam servir primeiro o bom vinho. Quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Amém? Meus irmãos, o Evangelho de João é um evangelho que é tido como talvez o livro mais lido no mundo. É um evangelho que está sempre nas campanhas missionárias. É um evangelho que
diferente dos outros sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, que mostraram ali a pessoa, a obra de Jesus. Mateus, a princípio para os judeus, mostrando Cristo como rei dos judeus. Marcos mostrando Cristo como o servo. E Lucas mostrando Cristo como o homem perfeito. João, ele traz uma ênfase diferente. Ele traz aqui uma teologia que é a mais profunda dos evangelhos, dentro dos estudiosos, porque ele vai tratar de Cristo, da pessoa humana de Cristo, como sendo também a pessoa divina de Deus. E essa união na teologia é chamada de união hipostática. E quando nós olhamos, parece ser complicado, mas não é à luz do Espírito Santo. É perfeitamente compatível para um Deus que tudo pode. Ele se fazer carne, habitar entre nós, se entregar em uma cruz para que este sacrifício fosse perfeito, porque nenhum outro era capaz de fazer isso, nenhum ser humano era capaz de fazer isso, nenhum animal era capaz de fazer isso. Por mais que os sacerdotes fizessem sacrifícios em cima de sacrifícios no templo, nenhum era capaz de apaziguar para sempre a ira santa de Deus sobre o pecador. Mas ele se fez carne, ele veio em carne, ele sendo Deus, se habitou entre nós. Nós vimos, diz o evangelista, a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Ele se entregou em uma cruz por amor a mim e por amor a você, para que a nossa vida aqui seja uma vida que glorifique o seu santo nome. Você entende a seriedade do sacrifício de Cristo na cruz? E João, ele traz essa ênfase de mostrar Jesus como sendo Deus também. Ele era homem, mas ele também era Deus. Morreu naquela cruz como homem, mas ressuscitou como o leão da tribo de Judá. E nos deu a oportunidade de sermos salvos, de sermos perdoados. E esse evangelho é um evangelho que toca muito ao meu coração todas as vezes que leio, todas as vezes que estudo, porque de fato é uma expressão do amor de Deus em palavras. Os milagres que Cristo operou aqui nesse evangelho, que foram relatados pelo evangelista, tem um propósito, e o propósito era de mostrar que Jesus tem e sempre terá poder e domínio sobre a natureza. Ele tem domínio sobre a tua vida, ele tem domínio sobre a tua família, ele tem domínio sobre a tua casa. Creia nisso. E este texto que nós lemos relata essa série de milagres que acontece no Evangelho de João. E aqui está o primeiro milagre relatado pelo evangelista. E no versículo de número 3, eu chamo a sua atenção. Quando ele diz o seguinte: tendo acabado o vinho, olha que interessante, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. A palavra diz que Jesus, ele era um dos convidados, junto com os seus discípulos. Jesus, ele não era o cerimonialista do casamento. Jesus não era o responsável pelo casamento. Jesus não era o garçom. Jesus não estava ali para solucionar qualquer eventualidade que acontecesse na festa. Mas Maria, sabendo quem era o seu filho, que o seu filho também era Deus, ela olhou para aquele cenário e viu que era um cenário de impossibilidade. Eu meditando nesse versículo, eu lembrei do meu casamento, pastor. No dia do nosso casamento, Miriam manda uma mensagem para mim, ela se arrumou no local do casamento, e eu acho que na história eu fui o primeiro noivo a me atrasar. Foi a noiva, não fui eu. Ela disse assim: Gil, esquecemos do gelo. E não era sacos de gelo, tinha que ser aquele sacão, esse gelo triturado, olha. E eu disse: meu Deus, onde que eu vou conseguir
Gelo uma hora dessa, já perto do casamento. Eu tenho que me arrumar. Quem me conhece sabe que eu demoro mais que uma mulher para sair de casa, tirando o Lucas. E por Deus, eu vi uma placa na pista, na estrada, e tinha assim: vende-se gelo ensacado. Eu pensei comigo, vende gelo sem estar no saco? Tem que estar ensacado, né? Agora, quero ver se o tamanho é o compatível com a festa. E eu liguei para o rapaz e ele disse assim: olha, a gente vende, mas é preciso ser feita uma encomenda antes, né? Pela quantidade que você está querendo. Eu disse: meu amigo, deixa eu lhe dizer, não trata-se de qualquer festa não, é o meu casamento. Ele disse: quantos sacos você quer? Naquele momento eu vi que eu tinha a possibilidade de resolver aquela situação, aquele camarada tinha a possibilidade de resolver a situação, mas essa situação aqui não tinha como ninguém resolver naquela época. Eu estou falando, meus queridos, eu casei em 2019, com telefone, com WhatsApp, com internet, com todas as ferramentas possíveis para conseguir solucionar uma eventualidade naquele momento. Nós estamos falando há mais de 2000 anos atrás. O vinho acabou e não tinha como conseguir, não. Era impossível alguém suprir a necessidade daqueles convidados. Os noivos ficariam envergonhados, a festa ficaria desanimada. Mas Maria, sabendo quem era seu filho, olhou para aquele que pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Ela olha para Jesus e diz: olha, o vinho deles acabou. Meus irmãos, Jesus é a solução para tudo o que está faltando. Tudo. Ele é a solução para tudo o que está faltando. Crave isso no seu coração. Eu não sei o que está faltando na sua vida, na sua casa. Mas assim como esses noivos convidaram Cristo, convide você também para essa situação do impossível. Diga assim: Jesus, venha cá, você é o meu convidado de honra. Eu sei que isso aqui é humanamente impossível, mas eu creio que tu pode todas as coisas. Ele é a solução para tudo o que está faltando. No versículo de número 5, Maria diz aos serventes, após pedir a Cristo, ela diz: então, ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Façam tudo o que ele disser. Olhe para mim. Obedecer nos leva à conquista. Eu vou repetir, tá? Obedecer nos leva à conquista. Como assim? Acreditar. Certa vez disse um teólogo: acreditar e não obedecer é a mesma coisa que Satanás faz. A mesma coisa. Ou você acha que o diabo não acredita em Deus, se ele foi criado por ele? Se ele veio de lá? Você acha que ele não crê no Deus Todo-Poderoso? Qual é a diferença? Porque ele é o desobediente. Ele não obedece a Deus. Ele é rebelde. Efésios capítulo de número 2, verso 1 e 2. Nos diz o seguinte: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Verso 2: nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da... Colossenses capítulo 3, verso 5. Portanto, façam morrer tudo o que você pertence: a natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Verso 6. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da... Acreditar e não obedecer
não faz de ninguém um salvo, não. Ir ao culto, se emocionar, não faz de você um crente, não. Sentir remorso, ou por algum momento ali, pensar e refletir nas coisas erradas que fez, e não mudar, não faz de você um salvo, não. Não faz de você um obediente, não. Continua sendo filho da desobediência. Quantas vezes os irmãos sabem do meu testemunho? Eu saía de culto e ia direto para o clube. Muitas vezes me embriagar. Saía de culto e ia direto para bar. Porque eu estava na igreja, mas não estava em Cristo. Estar na igreja sem receber a Cristo é a mesma coisa que o diabo faz. Ou você acha que janelas e portas impedem a ação dele? Sabe o que impede a ação dele na sua vida? É quando você entende o evangelho da renúncia. Quando você abre mão de si. Quando você entrega a sua vida para Ele, confessa Ele como seu Senhor e Salvador, lhe causa uma metanoia, uma transformação de mente. Você muda seu jeito de falar, seu jeito de andar, seu ciclo de amizade, como você é, como você vive. E a partir desse momento, o sangue do Cordeiro recai sobre sua vida, lavando você, limpando você, remindo você, para que agora sim, você ande na presença de Deus como filho da obediência. Filhos da obediência. Tem filhos da obediência aqui nessa noite, meus irmãos. Tem uma igreja aqui com filhos da obediência aqui nessa noite. Glorifique a Deus. Glorifica Jesus. Entenda isso. Uma frase que é clichê em todo canto você escuta. E muitas vezes quem mais fala é quem menos muda. Religião não salva ninguém. Tá certo, meu querido, então o que é que salva? É Cristo, então vamos viver no Evangelho? Hoje não. Agora não. Nem todo mundo tem o mesmo propósito do ladrão da cruz, que foi salvo no último instante. Nem todo mundo. Obedecer a palavra de Deus não significa que você não vai errar. Quem prega aqui para vocês nessa noite é o maior pecador aqui dentro hoje. Mas a graça de Deus me basta. Obedecer é você entender que você precisa lutar contra os seus desejos. Obedecer significa que você tem que lutar contra o seu pecado. Obedecer, meus queridos irmãos, é entender quem você é e o Deus que você entregou sua vida. Coisa linda esse testemunho de Lucas. No momento da prisão de um meliante, aonde muitas vezes o desejo carnal ali é de agir de uma outra forma. Eu digo isso por experiência própria, eu trabalho na segurança privada. Mas existe algo de diferente no crente. É aquele que nos inclina a viver uma vida de obediência chamada Espírito Santo. Que quando o crente abre a mão e levanta, o Espírito Santo diz assim: abaixa ela e estende. Se for levantar, levanta só para orar. Obedecer. Foi o que esses serventes fizeram. Maria disse: olha, façam tudo o que ele disser. E eles fizeram, e olha que interessante no versículo de número 7. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. Eles os encheram, olha essa palavra, totalmente. Totalmente. Nesse versículo eu me lembrei de 2 Reis capítulo 3, eu acho que o verso 18 e 19. O rei Jeoás. No momento em que o profeta Eliseu estava enfermo, daquela enfermidade que viria ceifar sua vida. Ele visita o profeta
E naquele momento havia uma batalha terrível de Israel contra os sírios. E o profeta diz assim: olha, abra a janela, pega o arco, pega as flechas e atire essas flechas no chão. O rei pega uma flecha e atira no chão. Pega outra, atira no chão. Pega mais outra, atira no chão. 3 flechas ele atira. 3. E aí o profeta diz assim: ai, somente 3 vezes tu irás vencer os sírios. Tu tivesse atirado quantas flechas fosse necessário aí nessa terra, seria o número da tua vitória.